Diálogo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas Lima, faço parte aqui da equipe do Departamento de Comunicação Social da Reitoria do IFCE. Nosso bate-papo, mais uma vez, abordando a questão da internacionalização, a questão dos nossos intercâmbios, né? Os nossos intercambistas, histórias de sucesso dos nossos alunos que saem daqui do Ceará para fazer sucesso mundo afora através da nossa assessoria de relações internacionais, através do IFCE Internacional e de outros programas também. Estamos aqui com dois convidados muito especiais, ou melhor, três. Dois deles são alunos intercambistas do nosso instituto. Eu apresento eles para vocês agora. Adão Lopes da Fonseca e Anne Nathalie Rodrigues Gomes. O Adão, bolsista do programa IFCE Internacional, matriculado aí no 10º período do curso de licenciatura em Letras do campus Tianguá, do nosso IFCE, é o primeiro estudante da nossa instituição a realizar a mobilidade acadêmica lá no Red River College, do Canadá. Ele foi contemplado com a bolsa de estudos do IFCE Internacional para cursar um semestre acadêmico na instituição canadense de ensino Red River, como eu falei, durante o período de 29 de agosto de 2022 a 9 de dezembro de 2022. Portanto, ele está encerrando agora a sua participação, aí, o seu intercâmbio através do IFCE Internacional. A Anne Nathalie Rodrigues Gomes, bolsista também do IFCE Internacional, matriculada no 9º período do curso de licenciatura plena Letras Português e Inglês do campus Tauá, do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, foi contemplada com a bolsa de estudos, como eu falei, do IFCE Internacional, para cursar um semestre acadêmico lá na Universidade de Évora, em Portugal, de setembro de 2022 a fevereiro de 2023. Então, enquanto vocês estiverem acompanhando essa nossa entrevista aí, que vai ser exibida no mês de janeiro, ela estará ainda no seu intercâmbio e o Adão já terá concluído o seu intercâmbio. A Anne Nathalie permanecerá em Évora até fevereiro de 2023 e o Adão finaliza o intercâmbio dia 9 de dezembro de 2022, retornando em seguida para Fortaleza. E também conosco o nosso assessor de Relações Internacionais, o professor Gutenberg Albuquerque Filho. Pessoal, boa tarde para o Adão, né? À tarde agora lá no Canadá. Boa noite para Anne Nathalie e boa tarde para nós aqui, né, professor? Estamos aqui em Fortaleza, no nosso ensolarado Ceará. Então, uma mistura de boa tarde e boa noite para todos vocês. Iniciando, então, com aquele que nós já conversamos em outras ocasiões, outras oportunidades, aquele que não cansa de nos surpreender com suas conquistas e resultados positivos, o Adão. Adão, que está aí no Canadá, enquanto a gente grava essa entrevista e vivendo seus últimos dias aí nessa experiência maravilhosa no Canadá. E aí, Adão, como é que foi, cara? Faz uma avaliação para a gente dessa sua permanência aí, dessa oportunidade que eu tenho certeza que você nunca vai esquecer. Boa tarde a todos, boa noite, Ana e Nathalie. Nossa, foi incrível. Eu vivi coisas aqui que eu jamais poderia nem imaginar. Tipo, desde as coisas que eu vivi na própria faculdade, né, quanto também as coisas que eu vivi fora dela. As pessoas que eu criei relações não só também na faculdade, mas que a gente levou para fora de lá. Foi muito incrível, tem muita história para contar, foi muito bom. Aproveitei ao máximo. Imagino. Faço a mesma pergunta aí para a nossa convidada, a Anne. Anne, você está desde setembro, né, em terras lusitanas, está em Portugal. E aí, como é que está a permanência, como é que está a estadia? Está aproveitando bastante, está gostando? Boa noite a todos. No caso, boa tarde para vocês também, boa noite. Tem sido uma experiência impactante, tenho gostado muito, não só pelo fato de estar em um país diferente, aprendendo uma cultura que, em alguns aspectos, é semelhante à do Brasil, mas em outros aspectos é totalmente diferente, principalmente na questão de fala, alimentação, embora as pessoas achem que é totalmente igual, mas não é. E também é uma experiência impactante no sentido de conhecer pessoas novas, tanto as pessoas da universidade, como também as pessoas com quem eu moro. É uma forma de você conseguir se desenvolver, tanto no termo de educação, como também pessoalmente. Então, é uma experiência que eu nunca vou esquecer, mas principalmente pelas pessoas com quem eu estou convivendo.
Perfeito, pessoal. Escutamos aí as primeiras palavras aí dos nossos dois alunos, nossos dois intercambistas, duas, entre tantas histórias de sucesso que a Inter ajuda a entregar, ajuda a contar na nossa instituição. Professor Gutenberg, dois alunos do interior do estado. O Adão, por exemplo, você estava me falando que ele mora num sítio, realmente no interior, e de repente ganha o mundo, se torna porta-voz do IFCE, se torna porta-voz do Red River, inclusive no contato, no diálogo com outras instituições canadenses. Ou seja, ele transcendeu aquela missão inicial que foi dada a ele, aquele desenho inicial e superou. Não é isso, professor? Boa noite, Europa. Boa tarde, Américas, né? América do Sul e América do Norte. É realmente isso, né? Não é um passe de mágica, é todo um trabalho feito desde que você se determina a ser um estudante diferenciado, a agregar valor ao seu currículo, concorrer de forma justa, honesta e crescendo na vida. E quando nós temos exatamente nesse momento, olha só que coincidência, né? São 140 alunos enviados ao exterior em 8 editais, e esses dois jovens remanescentes são do edital de 2019, e, não menos por acaso, são dois alunos de letras no interior. Então, a dimensão internacional não é só para as exatas, é para as humanas também. Essa instituição, ela inclui a todos, ela é inclusiva, ela tem essa dimensão de que as oportunidades internacionais não são somente para aquelas áreas de STEM, Sciences, Technology, Engineering e Mathematics, que agora se adiciona a letra A, que agora é STEAM, Sciences, Technology, né? Engineering, Arts and Mathematics. Então, isso é um reconhecimento de que humanas também são importantes. E algo mais de vanguarda é que todos esses profissionais de todas as áreas precisam do idioma para se tornar um internacional. E vejo aí dois jovens estudantes de letras, futuros professores, inclusive com a atuação, nós podemos inclusive perguntar aqui as experiências do Adão, porque ele também teve a oportunidade de estágio. Então, é essa ação transformadora. Mobilidade é uma das formas de internacionalização. Vamos por muito mais. Obrigado. Com certeza, professor, vamos por muito mais e conseguiremos muito mais, porque essa é a nossa vocação enquanto IFCE, enquanto Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Meninos, Adão, Anne, deixo livre para vocês para contarem alguma coisa que vocês tenham vivido de engraçado nessa experiência de vocês. Eu imagino que o choque cultural, o choque didático proporcionou para vocês situações que com certeza vão ser inesquecíveis na vida de vocês. Peço que vocês dividam, fiquem livres para dividir com a gente alguma coisa engraçada, curiosa que tenha acontecido com vocês nessa estadia no IFCE Internacional, Anne em Portugal e o Adão lá no Canadá. Eu me lembrei agora das situações mais engraçadas que eu consigo me lembrar agora. Foi justamente pegando o ônibus com alguns amigos aqui da residência que eu vivo, que a gente não sabia muito, né? Não conhecia muito a cidade, e a gente acabou pegando o ônibus, e a gente deveria descer em uma determinada parada, só que a gente não estava nem, né? Achava que o ônibus ia deixar lá na porta, como a gente já tinha pegado outros, tinha feito, né? Era o costume pegar esse mesmo ônibus. Só que quando a gente foi se dar conta, o ônibus já estava indo para o outro lado da cidade. Então, assim que a gente percebeu que tivemos que descer e voltar caminhando todo o trajeto. Isso foi muito engraçado, assim, naquele momento, né, quando a gente percebeu que não era o mesmo ônibus, não era o caminho que a gente tinha que seguir. Imagino aí a situação, você vê o ônibus indo para o outro lado, meu Deus, o que é que eu faço agora? Como é que eu vou me virar? Mas o importante é que deu tudo certo no final, né, Adão? Você encontrou os caminhos aí no Canadá, como encontrou os caminhos na vida também. E aí, Anne, alguma situação que você tenha vivido aí em terras lusitanas? Como é que você foi recebida aí? Alguma coisa curiosa que tenha acontecido que você possa dividir com a gente? Para mim, o que foi mais impactante foi a questão da fala, porque a nossa região já tem um sotaque bem característico, Ceará, no caso,
E quando eu cheguei aqui, alguns termos utilizados as pessoas não conseguiam entender, apesar de ser língua portuguesa. Às vezes eles não conseguem entender. E eu também, às vezes, não consigo entender algumas coisas. Então, foi o primeiro impacto para mim, mas também para desmistificar um pouco essa questão de que é língua portuguesa no Brasil, é língua portuguesa em Portugal, então é a mesma coisa. Na verdade, não é. E também o que me impactou foi que na universidade tem uma gama muito grande de linguagens. Então, por mais que você não saiba falar inglês, russo, mas você acaba tendo que interagir. Então, você acaba tendo que se chegar às pessoas, fazer uma pergunta e tal, e que tem que fazer na língua delas. Então, já é um aprendizado maior. Não só da cultura portuguesa, mas também de outras culturas. Perfeito. Professor, imagina o tamanho do aprendizado para estudantes de letras perceber na prática os portugueses, as línguas portuguesas, porque a gente pode falar sem medo nenhum de errar no plural, porque existem vários, como a Anne está aprendendo aí na vida dela, né? Então, imagina que isso supera qualquer lição dada no ambiente da sala de aula, porque ela está vivendo isso. Ela está vendo que a língua dela é viva e que está se modificando e que, apesar de serem dois países lusófonos, existem suas diferenças, né, professor? Sim, muito importante. Veja, nós temos aqui o nosso sotaque da capital, o sotaque do Cariri, e tão próximos vamos dizer titia tá tiririca contigo, e lá no Cariri vai dizer titia tá tiririca contigo. E nos entendemos, né? Muito interessante esses fatos pitorescos, como se fala muito. Existem algumas cidades que é bom se perder. Existem cidades pelo mundo que você, como turista, se dê ao prazer de se perder naquela cidade. Descobrir novas vias, novas vielas, alamedas. Então, o que aconteceu com Adão é comum e que bom que encontraram o seu caminho. Faz parte do processo. E nessa comunicação lá com Portugal, né, o português, você é prova disso, Douglas, quando tivemos a reunião com o reitor do Instituto Politécnico de Coimbra, e naquela reunião, Escola Superior de Engenharia de Coimbra, e ele falava daquele termo fato de macaco, e eu disse, pelo amor de Deus, o que é um fato de macaco? São as partes internas, os órgãos, as tripas do macaco, e quando na realidade eu perguntei a ele, mestre, o que vem a ser fato de macaco? E ele disse, é o macacão de um operário. Então, é assim, e assim é o idioma. Veja que a Anne Nathalie vive um mundo bem europeu, com o programa Erasmus, permite com que os nossos alunos que vão a Portugal percebam a necessidade de também dominar outros idiomas, porque uma sala de aula hoje em Portugal é repleta de nacionalidades, italianos, franceses, espanhóis, alemães, na mesma sala de aula. E qual termina sendo o modo de se comunicar? O inglês, mas pode ser uma outra língua. E muito interessante isso que a Anne Nathalie pontuou bem, eu ter que falar a língua do outro para poder entender o que ele diz, e vice-versa, né? Então, é muito aprendizado no dia a dia, muito aprendizado, desde os fatos pitorescos aos mais acadêmicos. Com certeza, professor. Por falar em aprendizado, pergunto agora aos dois, primeiro ao Adão e depois à Anne. Acho que até já perguntei isso para o Adão da outra conversa que a gente teve. O que vocês tiveram de experiência ao se deparar com a didática por exemplo, o Adão aí na Red River e a Anne na instituição que ela está lá em Évora, não é isso, professor? Lá em Portugal. As diferenças de didática de ensino do IFCE e das instituições nas quais vocês estão fazendo intercâmbio. Teve muita dificuldade? Vocês pegaram logo? São jovens, são muito dinâmicos, devem ter pegado logo, mas com certeza teve algum momento de apreensão, algum momento de medo. E aí, pessoal, nessa parte da didática lá, do estudo mesmo, como é que foi? Assim, em relação a essa questão da didática, muita coisa era até parecida com o que a gente tem aí no Brasil, mas em alguns aspectos era diferente, né? Principalmente na questão, por exemplo, do sistema lá que eles utilizam para fazer, entregar trabalhos, fazer
pegar o conteúdo mesmo em si, né? Eles têm uma plataforma da própria instituição. Na verdade, eles contrataram a plataforma, né? Eles pagam pela plataforma e todos os cursos usam essa plataforma. E aí tinha bastante dificuldade para tentar, né, achar os materiais dentro dessa plataforma de início, mas com o tempo foi até acostumando mesmo. Mas em relação aos professores, por exemplo, cada um de forma diferente, né? Porque sabemos que nenhum professor é igual, mas muita coisa dava para perceber, né? Que era bem similar ao que a gente tem no Brasil, em questão de como começar a aula, né? Fazer um aquecimentozinho ali antes de iniciar o conteúdo, mas variava bastante de professor para professor. Perfeito, pessoal. Estamos chegando então ao final do nosso tempo, da nossa conversa. Eu queria que vocês fechassem mandando uma mensagem bem rapidinha, vamos aí com menos de 1 minuto, para aqueles que querem ser internacionais como vocês e que ainda sentem algum receio, mas precisam de uma mensagem aí para abraçar essa proposta. Acho que acreditar, né, no seu sonho e se preparar bastante, porque assim que a oportunidade surgir, você não tem tempo para se preparar para depois, tem que ser o que você já tem, né, até ali. Então, a melhor forma é se preparar, né, o quanto você pode, enquanto você está no seu curso, na sua faculdade, na sua escola, enfim. Porque quando você tiver, né, a oportunidade, você vai estar preparado para pegar o que for, o que tiver que ser seu. Perfeito. Olha que mensagem poderosa, hein, professor? Somos iguais. Não temos que nos diminuir. Vamos mostrar que somos grandes, que somos internacionais. O IFCE é internacional, os nossos estudantes são internacionais e estamos prontos para ganhar o mundo, para conquistar cada vez mais vitórias. Gente, queria conversar cada vez mais com vocês, muito mais com vocês, mas nosso tempo está no fim, já estouramos aqui o nosso limite. Professor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, agradeço também ao Adão, à Anne, e parabéns pelas histórias de vocês, pelas conquistas de vocês, que realmente são muito inspiradoras. A gente vai ficando por aqui. O programa IFCE no Ar volta na próxima quinta-feira, sempre às 14 horas, da FM Universitária 107,9. Também você pode ouvir o nosso podcast nas plataformas de áudio, Spotify, etc. E também no nosso YouTube TV IFCE. Vamos ficando por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Abraço.